Olá, eu estarei dando início à nossa apresentação de Fisiologia Animal Comparada com o professor Jadson Pinheiro Santos. Os discentes que estão realizando esse trabalho são Edielso de Oliveira e Marinara Ferreira, do Centro. O tema que a gente ficou é informação e sentidos. Os animais, né, eles obtêm informações acerca, eles precisam, né, obter essas informações acerca do seu meio, né, e como elas são usadas, porque eles necessitam encontrar alimentos, acasalar, é, até mesmo fugir dos predadores, né, eles precisam também para avaliar as características ambientais fundamentais, exemplo, temperatura, né, luz, oxigênio. Os estudos, essas classificações são divididas, né, entre os esteroceptores, né, são um tipo de receptores sensoriais que eles captam estímulos provenientes do ambiente, como a luz, calor, sons e pressão. E os propioceptores, que eles são receptores que estão localizados em órgãos específicos do corpo e captam estímulos provenientes do interior do corpo, como vocês podem estar vendo aí nessa imagem aí nos músculos. E uma outra classificação tradicional são as dos cinco sentidos, que é a que a gente mais conhece, mais tem relação, que é a dos seres humanos: visão, audição, paladar, olfato e tato, e também de outros animais. Bom, dando continuidade agora, falando um pouco sobre qualidade sensoriais. Naturalmente, né, essas informações podem ser subdivididas em três categorias principais, que é energia eletromagnética, que vai agrupar aí luz, radiação infravermelha, elétrica, magnética. E a segunda aí a gente tem energia e força mecânicas, né? Que é onde vão estar o som, som sonar, o tato, vibração, a gravidade, a inércia. E a gente tem agentes químicos que são paladar, olfato e umidade. Os neurônios, né, eles são transdutores que recebem informações externas, né, e codificam-nas como impulsos nos nervos sensoriais no sistema nervoso central. Os sinais nervosos eles são novamente decodificados e a informação pertinente ela é integrada e é utilizada. Então, cada tipo ele é particularmente sensível a um tipo específico de estímulo, né? Os neurônios sensoriais da retina, por exemplo, são altamente sensíveis à luz, os da orelha, né? As vibrações com frequências, entre outros. Agora vamos para os princípios gerais, né? A determinação da direção e da distância ela é de suma importância, né? Pois ela possibilita que um animal ele movimente-se em direção à fonte de estímulo ou fuja dela, né? Então a gente tem o sentido mais direcional para os animais é a visão, para a maioria dos animais. E existem as três maneiras, né, por meio das quais as informações direcional ela pode ser obtida, né? A primeira é o órgão sensorial, ele pode ser direcional, né? Ele fornece os sinais e orientando em direção à fonte do estímulo, né? Como fazem os olhos. Os sinais obtidos também a partir dos órgãos sensoriais similares, né? Que eles podem ser comparados. Então essa informação ela vem acerca do som e com o uso das orelhas, né? Embora esse órgão auditivo ele não seja muito direcional, ele também é essa forma de a captação de informação pode ser obtida. E o terceiro são os sinais que podem ser comparados no tempo e espaço. Isso é conseguido pela avaliação suscetiva de condições, né, em uma série de pontos no espaço. Iremos dar continuação agora sobre os sentidos químicos relacionados ao olfato e ao paladar. Bom, como sabemos, nós possuímos vários tipos de células sensoriais, né, que irão detectar as substâncias químicas. Entre esses tipos de células sensoriais estão as gustativas, que estão relacionadas ao paladar, e as olfatórias relacionadas ao olfato, né, sobre o cheiro. Bom, a sensibilidade química pode ter sido a forma mais primitiva de analisar um ambiente com a finalidade de distinguir o que era ou não fonte de alimento. Um exemplo são as bactérias, né, que se orientam em direção à fonte de partículas alimentares e se desviam de fontes tóxicas. O sentido olfatório está associado
as detecção de partículas voláteis, cuja fonte das substâncias, por exemplo, do alimento, está distante. Já o sentido da gustação, ele vai detectar e analisar substâncias químicas cuja fonte de alimento, né, que será mastigado, está em contato direto com o receptor sensorial. Então, temos a seguinte pergunta: como os seres humanos conseguem sentir o cheiro, né, e captar o paladar? Bom, o olfato e o paladar, eles são dois dos cinco sentidos que possuímos, né? O principal órgão responsável pelo olfato, como mostra na primeira imagem, dos seres humanos é o nariz, né? Que comparado a outros mamíferos, os seres humanos eles possuem um olfato pouco desenvolvido. Bom, como vai ocorrer essa captação do olfato? Em nosso nariz, o ar vai entrar pelas fossas nasais e vai em direção à cavidade nasal, onde será umedecido, aquecido e purificado. No teto da cavidade nasal encontramos a mucosa olfativa, também chamada de mucosa amarela, que é composta de células olfativas cujos prolongamentos ficam mergulhados na camada de muco que cobre as cavidades nasais. As moléculas de cheiros, elas também irão ficar dissolvidas no ar e, ao entrarem pelas fossas nasais, chegarão até a cavidade nasal e irão se dissolver também no muco e atingir os prolongamentos das células olfativas, né? As células olfativas, então, mandarão impulsos ao sistema nervoso, onde a sensação olfativa será interpretada e produzida. Quanto à gustação ao paladar, como podemos ver na segunda imagem, é o sentido humano que é responsável por captar e perceber e também interpretar a sensação de sabor dos alimentos que serão ingeridos pelos indivíduos. O sentido do paladar ele é caracterizado como um sentido químico, né, que vai ocorrer através das papilas gustativas, onde estão presentes células receptoras e essas células, essas papilas gustativas, elas podem estar presentes tanto na língua, no palato, na faringe ou na epiglote. Além de avaliar o tipo de sensação do gosto dos alimentos, o paladar ele se refere também ao mecanismo de evitar a ingestão de substâncias tóxicas. O olfato e o paladar nas aves, eles são pouco desenvolvidos quanto em relação à sua visão. Normalmente as aves elas irão apresentar aberturas externas referentes às narinas e estas são separadas internamente. Quanto à gustação, né, a maioria das aves não possui botões gustativos na língua, apesar de serem encontrados no revestimento da boca e da faringe. O reconhecimento do alimento vai depender primeiramente do sentido da visão. E aí nós temos uma curiosidade que, como nos papagaios, são encontradas papilas gustativas na língua, né? Mesmo assim, é um número bem inferior de que nos mamíferos, por exemplo. O olfato e o paladar nos répteis irá possuir grande importância, né, pois tem um papel fundamental tanto no acasalamento quanto na detecção de alimentos. Os répteis, eles possuem papilas gustativas em sua língua e no epitélio oral e papilas táteis, né, que são encontradas ao longo da cabeça e da cavidade oral em algumas espécies. O estímulo táctil possui um papel mais significante na corte das sementes e de lagartos. Bom, o olfato ele possui um importante papel no acasalamento dos animais. Todos os répteis, à exceção dos crocodilianos adultos, eles possuem um órgão olfatório, né, que é um acessório denominado órgão de Jacob ou órgão veronasal, né, a qual é pareada e situada na parte rostral do teto da cavidade oral. Esse órgão é altamente desenvolvido nas serpentes, né, pois elas vão receber os dados do ambiente através da ponta da sua língua, que é colocada para fora e para dentro da cavidade oral. Bom, os quelônios, eles possuem também o órgão de Jacobson, porém modificado. E os crocodilianos adultos não possuem, né? Pois somente apresentam este órgão em suas fases embrionárias.
chegamos então à parte que fala sobre a integração do olfato e do paladar aos demais sistemas, né, em busca da homeostase nos animais, né, de um possível equilíbrio. Os sentidos do olfato e do paladar, ele tem uma importância significante, né, adaptativa, né, porém os mesmos geralmente só são reconhecidos quando são perdidos ou quando se há uma alteração, né, porque tanto a alteração quanto a perda desses sentidos, ele vai trazer um grande impacto significativo nas nossas vidas, né. Para a gente se adaptar ao meio ambiente, né, sempre foi fundamental que possamos interagir de forma contínua e dinâmica para que se mantivesse a nossa sobrevivência, né? Então, no mundo animal, principalmente, a sensibilidade ela é de extrema importância, né? Pois se atribui ao sentido a função de alarme, geralmente potencialmente perigosas, como é o caso, por exemplo, da percepção, né, de um alimento estragado, no caso dos seres humanos, em relação ao cheiro, né, permitindo que esse não seja ingerido. A percepção também, por exemplo, da fuga de gás, né, a percepção de um possível incêndio, e aí assim as pessoas podem se deslocar para outras áreas que sejam seguras, né, evitando o risco de vida. E além de todas essas já citadas, a gente também atribui ao papel dos sentidos, né, um papel também de comunicação, né? Tanto nos hábitos alimentares como uma comunicação interpessoal. Por fim, nós temos as nossas referências, nossos agradecimentos, né? Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês também tenham gostado do conteúdo e que possam também aprender assim como a gente. Tchau, tchau, valeu!